Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade na série sobre desenvolvimento no SQL Server. Esse é o segundo vídeo e nele nós vamos falar sobre Insert, Update e Delete. Faça parte da comunidade BD, siga as nossas redes sociais. Entre também no nosso canal VIP do Telegram, lá eu disponibilizo material exclusivo, além de conteúdos para download e dicas do dia a dia e práticas do DBA SQL Server. Além do Select, que é o conteúdo que nós vimos no nosso primeiro vídeo, eu vou deixar aqui na descrição um link para esse vídeo do Select, nós teremos mais 3 comandos que são Insert, Update e Delete, que fazem parte, os 4, portanto, do grupo que nós chamamos de DML, são os comandos de manipulação de dados dentro do SQL Server. O insert ele é utilizado para inserir dados dentro de uma tabela no seu banco de dados, já o update ele é utilizado para alterar algum valor que já exista na sua tabela do banco de dados, e por sua vez o delete ele é responsável por excluir dados que existam dentro da sua tabela no seu banco de dados. Mas eu já vou te avisando aqui, pela minha experiência, que você deve ter muita atenção tanto com o update quanto com o delete. Você já ouviu alguém falar de update sem where ou então delete sem where? Isso é um pesadelo e acredite, você não vai querer correr o risco de cair em uma dessas armadilhas. Então, portanto, tenha muito atenção com esses 2 comandos. Eu vou trazer aqui algumas dicas bem legais para que você possa evitar essa armadilha e não correr riscos, principalmente quando a gente está falando de ambiente de produção dos clientes. No geral, existem várias formas de se executar um insert, um update e um delete, mas saiba desde já que sempre existe a melhor forma, a forma mais adequada, e esse deve ser o seu objetivo. Sempre entregar uma query que vai executar o que a pessoa, o usuário ou a aplicação precisa, mas principalmente que no médio e longo prazo não vai trazer nenhum tipo de malefício para o ambiente, seja em relação à segurança, em relação à performance. Resumindo, que não tenha um prazo de validade onde você vai inevitavelmente ter que parar para mexer novamente naquele trabalho que você já entregou lá atrás. Então chegou a hora, vamos botar a mão na massa, acompanhe aqui comigo na tela. Eu estou conectado no meu SQL Server 2017 na minha máquina local e estou no meu banco de dados Adventure Works. Então vamos aprender aqui na prática sobre Insert, Update e Delete no SQL Server. Começando pelos inserts, essa é a sintaxe padrão para se realizar um insert, bem simples. Você está dizendo para o SQL que você deseja inserir dentro da tabela, e aí aqui eu estou utilizando a minha tabela de veículo, os seguintes valores. Então aqui eu estou informando um valor de placa, mais alguns números, uma outra string e um valor final. O que são cada um desses valores? O que você precisa entender na hora de fazer um insert? Primeiro, quais colunas daquela tabela você está desejando fazer o insert, ou seja, inserir novos dados. Se a gente realizar um select aqui na tabela de veículos, vou dar um top 1 só para a gente ver a primeira linha, nós verificamos que existe a coluna ID, coluna placa, código da marca, código do modelo, ano, cor e valor. Todos esses valores que estão sendo inseridos, eles estão exatamente na mesma ordem das colunas daquela tabela. Então eu tenho aqui a placa, que é a minha segunda coluna, o código da marca, que é o 4, o código do modelo, que é o 8, o ano 2020, a cor aqui está branco e o valor aqui está 38.500. Então note que eu estou inserindo todas as colunas na mesma ordem. Mas Caio, por que a coluna ID você não está passando aí nesse insert? Porque a coluna ID nessa tabela ele é do tipo Identity, que significa que ele tem um alto incremento, ou seja, o próprio SQL se encarrega de inserir o valor dele um número sequencial. Digamos que já existem 30 registros naquela tabela, começando do ID 1 até o ID 30. Quando eu for inserir a linha 31, o próprio SQL Server vai se encarregar de colocar o valor 31 nessa coluna ID. Então, por isso, eu não estou passando ela aqui na mão
no meu insert, no meu comando de insert. Se ele não fosse do tipo identity, eu precisaria também informar, por exemplo, aqui o número 31 para fazer a inserção. Então essa é a sintaxe padrão do insert, onde eu passo qual é a minha tabela e quais são os valores que serão inseridos na minha tabela. Eu vou executar ele aqui, pronto, ele já foi inserido. Agora eu vou fazer um select aqui nessa tabela, onde a placa seja igual a essa que a gente inseriu, só para a gente confirmar que ela foi inserida. Ok, o meu registro foi inserido e note que ele assumiu aqui o ID número 70 devido à quantidade de registros que já haviam na tabela. Bem simples. Mas existem algumas boas práticas que a gente deve levar em consideração. A principal delas é que, lembra que eu comentei que você precisa inserir as colunas que você deseja colocar os valores que estão entrando na tabela? Mas digamos que você não quisesse inserir, por exemplo, o valor da cor daquele veículo e que a coluna ela não fosse obrigatória. Como que você poderia fazer isso? Você pode listar quais colunas você deseja fazer o insert, ou quais colunas apenas de todas aquelas que existem na tabela receberão valores nesse insert. Lembrando que existe a regra do campo permitir nulo ou não permitir nulo, mas você pode listar, e isso é inclusive uma boa prática. A gente acrescenta da seguinte forma: eu continuo fazendo o insert na tabela específica, porém entre a tabela e os valores eu insiro entre parênteses o nome das colunas que receberão o insert. E aí isso daí me permite inclusive inverter a ordem do insert e tudo mais. Por exemplo, eu não quero inserir aqui o branco, quero que ele seja o último valor a ser inserido. Se eu fizer simplesmente isso sem essa parte, ele vai apresentar erro. Por quê? Na sequência da coluna, a gente acabou de ver que primeiro vem a cor, depois vem o valor. Isso aqui vai dar erro. Agora, se eu descomentar aqui e inverter a coluna aqui, eu consigo fazer o insert normal, porque eu estou dizendo que nessa coluna valor vai ser esse cara, e por último vai ser a cor, que vai ser esse valor aqui de baixo, e assim por diante. E outra coisa também que é uma boa prática você fazer isso, que imagina que a tabela ela tem 10 colunas para serem inseridas, e a sua aplicação faz o insert dessa maneira, sem passar aqui quais são as colunas que receberão os valores. Se a aplicação estiver desenvolvida assim, se por algum motivo for inserida uma coluna nova nessa tabela, a sua aplicação, se ela não for tratada, vai começar a dar problema, vai começar a dar erro, porque na sintaxe aqui vai estar faltando um valor porque foi inserida uma coluna nova aqui na sua tabela de veículos. Então tenha atenção a isso, é uma excelente prática você passar aqui o nome das colunas e aí você monta a ordem que você quiser, que vai ser feito aquele insert que vai ser inserido. Então, eu vou inserir esse insert, pronto, uma linha afetada. Novamente, eu vou fazer o select aqui, select, não precisa pôr o top, asterisco from veículo, where placa, é igual a que a gente acabou de inserir, tá lá, foi inserido. Mesmo com o campo aqui invertido, como eu inverti aqui em cima, ele inseriu da forma correta, como era esperado. Partindo para o terceiro exemplo aqui. A gente consegue fazer também mais de um insert ao mesmo tempo. Isso não é tão usual nas aplicações que existem hoje, mas existe a possibilidade de se fazer dessa forma também, inclusive dentro de Procedure e assim por diante. Você pode utilizar esse formato. Ao invés de, quando você precisar inserir mais de uma linha, copiar essa linha aqui de cima do insert e fazer para cada linha toda essa sintaxe, você consegue simplesmente separando por uma vírgula, passar vários valores que serão inseridos. Então, nesse exemplo aqui, eu vou estar inserindo 3 linhas diferentes, ou seja, placas diferentes, valores completamente diferentes, com uma única sintaxe de insert. Então, estou passando aqui na minha tabela de veículo, todas essas colunas, essas 3 linhas. Eu vou inserir aqui, pronto, as 3 linhas foram inseridas de uma maneira muito mais simples, sem ficar repetindo o código que é o principal.
Uma outra forma de fazer isso, uma outra variação, isso aqui geralmente é utilizado para você montar alguns cases de exemplo e tudo mais, também para algum desenvolvimento que seja de manutenção, alguma coisa nesse sentido, você também consegue executar vários inserts ao mesmo tempo, passando esse parâmetro aqui no Go. Ou seja, eu estou dizendo que eu quero executar essa mesma linha 5 vezes. Se eu quiser passar 10 vezes, eu coloco um 10 aqui. É como se fosse um loop. Ele vai repetir essa instrução aqui o número de vezes que eu colocar aqui. Então, eu estou fazendo um insert, nesse caso, na minha tabela de manutenção, nessas 3 colunas, passando esse valor aqui. Então, ao selecionar e executar, olha, ele começa como se fosse um loop de execução e faz a inserção aqui das linhas e ele conclui aqui que foi inserido 5 vezes esse registro. É uma variação também de como você pode utilizar o insert. Próximo exemplo. Você pode utilizar o insert com variáveis. Nos exemplos anteriores a gente viu com valores diretos e aqui nós estamos deixando um pouquinho mais dinâmico, utilizando variáveis. Estou criando aqui uma variável chamada @placa do tipo varchar, passando um valor para essa variável, vou alterar aqui para um valor qualquer, e aí eu estou fazendo um insert na minha tabela de veículo, novamente passando aqui quais são as colunas, e aí nos valores, parte eu estou passando fixo, e o valor da placa eu estou passando a minha variável. E isso torna o meu insert muito mais dinâmico. Todos os valores aqui poderiam ser variáveis e assim por diante. Eu vou selecionar aqui e vou executar. Pronto, inseriu mais uma linha aqui de uma forma muito dinâmica. Lembrando que isso aqui, por exemplo, poderia estar num processo de loop, e aí o loop, de forma dinâmica, vai trocando os valores das variáveis, fazendo cálculos e assim por diante, e inserindo aqui da forma que você precisar. Agora já estou deixando um pouquinho mais complexo e um pouquinho mais com cara de ambiente de produção mesmo das aplicações. A gente pode transformar esse insert em um insert baseado em um select. Até agora a gente viu um insert você passando os valores, seja de forma fixa ou de forma dinâmica através de variáveis. Nesse exemplo agora, nós estaremos realizando um insert baseado no resultado de um select que eu desenvolvi. Eu vou executar inicialmente esse select aqui de baixo. Ele faz um select na minha tabela de veículos, onde o ano seja igual a 2018, me retorna o ID desses veículos e de forma fixa aqui o valor de data, né, de 1 de março de 2021 e a letra P aqui que vai ser inserida na minha tabela de manutenção. O resultado, então, o result set desse select, que é essa grid aqui de baixo, todas essas linhas com esses valores serão inseridas na minha tabela de manutenção. Eu vou executar aqui inicialmente. Pronto, ele inseriu as 6 linhas que resultaram do meu select nessa tabela de manutenção. A gente, como boa prática, deve também incluir aqui as colunas para deixar esse insert ainda melhor, ainda com uma cara mais profissional. Passar aqui quais são as colunas que receberão esses valores, esses inserts, e isso facilita muito também para você entender e fazer uma leitura mais clara do que está sendo inserido. Quando eu bato o olho nesse cara aqui de cima, o que significa esse P? Eu não sei dizer se eu não conhecer a regra de negócio. O que é essa data? Não sei dizer essa regra de negócio, e assim por diante. O que esse ID vai ser aqui na tabela de manutenção? Quando eu discrimino aqui quais são as colunas, de uma forma muito rápida e simples eu consigo saber que o retorno do ID desse select vai ser o ID do veículo. Essa data vai ser a data que vai ser feita a manutenção. E esse P, essa letra, vai ser a situação que vai ser inserida esse registro na tabela de manutenção. Agora faz muito mais sentido, é muito mais simples de compreender. Se eu executar esse select aqui de baixo, ele me retorna 16 linhas. Então, eu tenho 16 veículos do ano de 2019 que serão inseridas na minha tabela de manutenção, ou seja, serão inseridas manutenções para esses 16 veículos com a situação P, ou seja, pendente. Eu estou criando o agendamento de manutenção de 16 veículos aqui na minha tabela de manutenção. Vou executar, pronto, ele inseriu as 16 linhas que o meu select retornou na minha tabela de manutenção. Continuando, vamos passar aqui agora para os updates.
A sintaxe padrão do update. Update, tabela, set, coluna igual a valor, onde coluna igual a algum parâmetro. Nesse exemplo, eu estou fazendo um update na minha tabela de veículo, atribuindo um novo valor para o veículo onde o ID é igual a 1. Eu vou executar aqui esse comando. Primeiro eu vou executar um select veículo, para você ver o valor que está aqui anteriormente, 24.500, eu vou alterar para 24.550. Vou executar esse comando, ele deu uma linha afetada e agora eu posso notar aqui que ele foi alterado. A sintaxe aqui do update ela é bem simples e tem algumas características singulares, mas que são bem simples de compreender também. Por exemplo, quando você quer fazer uma cláusula where e quer passar várias condições, você separa essa cláusula where com um end. Então, por exemplo, id igual a 1, end cor igual a branca, né? Uma situação. Quando você está falando do update, quando você vai listar as colunas que serão alteradas, você não vai separar elas com end, você vai separar elas com uma vírgula. Essa é uma das diferenças que existe dessa sintaxe para as demais. Então, por exemplo, eu quero colocar aqui a cor é branca. Então, eu vou separar a lista de campos que serão alteradas por vírgula e não por end. Uma outra situação também, eu não necessariamente preciso do where. Eu posso simplesmente realizar um update, ou seja, uma alteração em todos os registros, ou seja, todas as linhas daquela tabela para aquela determinada coluna. Mas isso você tem que ter muito cuidado, claro, e saber muito bem o que você está fazendo, né? É altamente recomendado que você utilize uma cláusula where, porque dificilmente você vai precisar alterar todos os valores, mas isso é possível também de ser feito. Vamos aqui para algumas boas práticas, que são bem interessantes e bem importantes. Primeiro, antes de realizar um update via banco de dados, que não seja nativo da aplicação, né, que você precisa alterar alguma coisa via banco de dados direto pelo SQL Server, confira sempre se a política de backup ela está em ordem, ela está em dia. Porque se você, por algum motivo, executar algum comando errado, você tem a possibilidade de recuperar aquele dado e não causar nenhuma dor de cabeça, nenhum problema ali para o ambiente mais grave. O segundo ponto, comece sempre pela cláusula where. Até deixei aqui comentado. Comece sempre pela cláusula where para você não cair no erro de executar um update sem where, um update errado, de forma equivocada e causar algum problema aí para o seu ambiente. Então, se você quer alterar o ID específico, o registro que é identificado por um campo específico, sugiro que você comece sempre pela cláusula where. Digite a cláusula where e depois você digita aqui o restante. Update, veículo, set valor igual a 1, por exemplo. Para você não correr o risco de digitar isso aqui apenas e aí, sem querer, apertar o F5 e aí registrou o update assim, para todas as linhas daquela tabela, ou então você, por falta de atenção ali, pode acontecer, né? Todo mundo está sujeito a isso, selecionar apenas isso aqui, executar e acabar alterando todos os registros. Então, é altamente recomendado que você crie mecanismos para não se sabotar. Então, recomendo que você comece aqui pela cláusula where, e aí, no pior dos casos aqui, você vai executar um update, se ele estiver errado, em uma linha apenas e não em todas as linhas daquela tabela. Um outro ponto é que você pode também se confundir ao realizar essa configuração aqui do update em linhas separadas. Não recomendo também que você faça dessa forma. Também pelo motivo de você poder vir aqui e selecionar apenas essa linha e não o comando inteiro, né? Ou seja, com a cláusula where, com o filtro aqui para você aplicar apenas a alteração naquela coluna que você quer. Então, recomendo que você use sempre na mesma linha. São mecanismos para você se garantir que não vai ter nenhum tipo de problema. E por fim, você pode também criar uma transação. O que acontece? Quando você cria uma transação e você executa um update,
por exemplo, enquanto você não der um commit ou um rollback, essa transação aqui que você abriu, ela não vai ser confirmada. Então, digamos que você esqueceu da cláusula where, mas você deu um begin tran, e aí executou esse cara aqui, que vai alterar, entre aspas, todas as linhas daquela tabela. Se você não deu um commit ou um rollback ainda, como você abriu uma transação, você pode vir aqui e dar um rollback. E aí ele vai desfazer tudo aquilo que você, entre aspas, fez errado. Então é mais uma saída, aí, mais uma possibilidade para você garantir que não vai executar nada errado, nada indesejado aí no ambiente. Então comece pelo where, se possível deixe tudo a instrução na mesma linha e, em último caso, até crie uma transação para você commitar ou dar um rollback no final para confirmar aquilo que você está executando, ter a certeza que está correto, beleza? Partindo aqui para a terceira dica. Você pode ter algumas variações de colunas, né, para alterar, colocar mais de uma coluna, fazer um cálculo em uma coluna e também pode variar ali na sua cláusula de where. Nesse exemplo aqui, eu estou passando duas colunas, lembra, separada por vírgula e não por end. Nesse caso também estou fazendo um cálculo aqui com o próprio valor que já existe naquela coluna, fazendo vezes 1.05, ou seja, é uma regra aqui nesse caso para aplicar mais 5% no valor que já estava. E aqui na minha cláusula where estou usando um in, passando dois valores diferentes, ou seja, eu estou mandando aqui nesse caso dar um update, ou seja, uma alteração na minha tabela de veículo, atualizando o valor desses veículos, jogando mais 5% no valor deles, também alterando a cor deles para azul, dos veículos onde o ID é igual a 1 e igual a 2. Vou executar esse cara, ele alterou para mim, vou fazer um select aqui na minha tabela de veículo, onde o veículo é igual a 1 e 2. Olha, ele já alterou aqui a cor para azul nos dois e também já aplicou 5% aqui. Ó. Eu vou anotar esses dois, vou executar mais uma vez para ele aplicar mais 5%. Vou pegar aqui, o valor já mudou, tá vendo? Está diferente porque ele já fez o cálculo aqui e aplicou para a gente. Então eu posso variar, fazer cálculos, posso passar dezenas de colunas para fazer o update ao mesmo tempo, posso selecionar um range de registros que vai receber aquela alteração, pode ser um range de datas, todas as vendas que foram feitas do dia X ao dia Y, vai ser alterado determinado campo, todos os veículos que são das cores A, B e C serão alterados determinado registro e assim por diante. Posso fazer essa variação aqui no meu update. Posso também utilizar aqui no nosso quarto exemplo variáveis, da mesma forma que no insert eu consigo deixar dinâmico com variável, aqui também eu posso, por exemplo, ter esse comando dentro de um loop que realiza uma série de cálculos e depois preenche uma variável e aí essa variável vai para o meu comando de update. Nesse exemplo aqui, estou criando uma variável chamada @valor, um decimal, setando um valor para ela e aí no meu comando aqui de update estou passando a minha variável para atualizar o valor lá no meu veículo. Selecionar aqui, ele executa tranquilamente e faz a alteração. Quinto exemplo, deixando também já com uma cara um pouco mais profissional. Eu posso realizar um update com a cláusula from. Até agora, a gente executou updates de forma individual, ou seja, em uma única tabela com uma cláusula de where específica, ou então em uma única tabela sem nenhum where. Apesar de não recomendado, pode ser necessário em algum momento. Agora eu estou realizando um join. Eu quero realizar um join entre a tabela de veículo, a tabela de marca de veículo e através dessa junção retornar um número X de registros que contemplem essa regra e fazer a alteração apenas dos registros que contemplem essa regra. Nesse exemplo aqui eu estou vinculando veículo com marca através do campo ID da marca, né? E aí eu pego veículos do ano 2019, onde a marca tem a descrição Volkswagen. Note que eu estou fazendo esse join porque o meu where, ou seja, o meu filtro, ele está partindo de duas tabelas diferentes.
e essa é a forma que eu tenho de filtrar o meu update com campos de 2 ou mais tabelas diferentes. Como essa descrição eu não tenho ela na minha tabela de veículo, eu não poderia apenas fazer o update onde o veículo é do ano 2019, porque eu não ia ter como filtrar essa descrição lá dentro. Então eu faço o join aqui, faço a junção das duas tabelas e filtro das duas. Então vou atualizar todos os veículos de 2019, porém apenas os que forem Volkswagen. E aí eu estou passando aqui que eu vou atualizar o campo de valor, setando aqui mais 2% no valor daqueles veículos 2019 Volkswagen. Vou selecionar aqui, vou dar o update, ele alterou 5 linhas. Se eu fizer um select, eu vou copiar esse from aqui, select, asterisco, e vou copiar esse from. Ele vai me retornar todas as linhas que vão ser contempladas naquele update. É até uma boa prática, antes de executar o update from, você executar um select com a mesma condição, ou seja, com o mesmo join, com o mesmo where que você vai utilizar no update, para ver se de fato retornarão apenas aqueles registros que você deseja alterar. E aí depois que você conferiu tá ok, aí você executa o update aqui, porque você já tem a garantia de que está correto. Você pode inserir aqui um left, pode inserir um alter apply, enfim, você pode inserir tudo aquilo que for necessário para chegar na condição específica que você precisa para alterar aquele conjunto de dados. Bem bacana também esse update from. Partindo agora aqui para o delete. A sintaxe do delete é a seguinte: delete from tabela, e só isso também já funciona e você deleta a tabela inteira, mas você pode refinar, você pode filtrar where campo igual a condição. Nesse exemplo aqui estou falando, deleta para mim todas as manutenções, todos os registros da tabela de manutenção, onde a data seja maior do que 1 de abril de 2021. Eu vou executar, ele me retornou aqui que deletou 84 linhas. Se eu executar novamente, ele vai retornar nada porque eu já havia excluído anteriormente. Então a sintaxe ela é bem simples, você pode aumentar aqui também quantos filtros você precisar, inserir campo 2, campo 3, enfim, quantos você precisar filtrar para refinar e excluir exatamente somente os registros que você precisa. E você pode também, como eu falei, executar para a tabela inteira, apesar de não ser recomendado, né? Regra de negócio deve ser sempre excluído, se necessário, registros específicos e não todas as linhas. Mas, em alguns casos, pode ser necessário e aí você pode executar também dessa forma que é bem simples. Algumas boas práticas aqui falando sobre delete. Confira a política de backup para não correr o risco de deletar informações por algum motivo erradas e você não ter backup para recuperá-las. Segundo ponto, comece também pelo where, né? A boa prática, delete, from, manutenção, e aí aqui eu já tenho o where na frente, para não correr o risco de executar um delete sem um where e causar um transtorno ali para o ambiente que você está administrando. Então, boa prática, sempre comece pelo where, para não correr o risco de você se enganar e acabar executando errado. Cuidado também para não executar nesse formato, né? Correr o risco de selecionar só a primeira linha. Então, se possível, mantenha sempre a condição where na mesma linha do delete, para não correr o risco de se enganar aqui e executar um delete na tabela inteira, né? Não correr esse risco. E você pode utilizar também o begin tran. Cria a transação, executa o delete. Selecionei apenas aqui o delete da tabela inteira. Puxa, deletei a tabela inteira, não era para fazer isso. Como eu tenho o begin tran, eu posso dar o rollback aqui e desfez. Se eu realizar o select novamente, os dados estão aqui. Por quê? Eu criei uma transação antes de executar, depois eu executei e aí o SQL fica aguardando um commit para confirmar aquele delete ou um rollback para voltar as informações novamente. Se eu executei errado, eu consigo dar o rollback. É uma forma de você se assegurar aí de não ter nenhum tipo de problema. Se você executou correto,
só dar um commit no final para confirmar aí essa alteração, essa exclusão de dados. Atenção ao log. Quando a gente tem um banco de dados que está com o Recovery Model full, ou seja, ele está registrando no log de transação todas as transações, tudo que é executado de alteração de dados no seu banco de dados, e você tem uma tabela que ela está extremamente grande, ou você precisa excluir um range ali de registros que vai retornar muita linha, ou seja, eu tenho uma tabela com 50 milhões de linhas e vou excluir 10 milhões de linhas, nesse cenário que o meu Recovery Model está full, se eu executar um delete de 10 milhões de linhas ao mesmo tempo, ele pode crescer o log a ponto de estourar o meu log de transação e começar a dar mensagem de erro na aplicação porque o log de transação ele está cheio. Uma saída e uma boa prática, quando você precisa excluir uma quantidade muito grande de linhas, é você fazer isso de forma granular, você fazer isso de pouco em pouco, para que você, primeiro, não crie ali um processo de exclusão muito longo e acabe gerando lock para outros processos que precisam usar ali aquela tabela, e também para não estourar o seu log de transação. Como que você pode fazer isso? Digamos que eu quisesse excluir 90% da minha tabela de manutenção. Ao invés de fazer o delete inteiro desses 90%, eu posso utilizar um subselect que vai me retornar um pequeno range ali. Nesse caso aqui, ele está me retornando 10 linhas apenas. E aí eu estou passando que eu quero que esses 10 IDs sejam os que vão ser excluídos apenas. Então eu estou falando que eu quero deletar da minha tabela manutenção, onde o ID esteja entre e aí o resultado desse select, que está me retornando apenas 10 IDs. Então o que vai acontecer? Ele vai me retornar aqui esses 10 IDs e vai excluir onde o ID é apenas dentro desse range aqui de 10. Ao executar, ele vai me excluir 10 linhas. Se eu executar de novo aqui, ele vai me retornar mais 10 IDs. E aí eu executo, ele exclui mais 10 linhas. E assim por diante. E aí isso aqui, por exemplo, poderia ir dentro de um job que roda a cada 5 minutos. E aí a cada 5 minutos ele exclui 10 mil linhas. Aí você faz uma conta. Então, se a cada 5 minutos ele vai excluir 10 mil linhas, para excluir 10 milhões de linhas, eu vou precisar de X horas. Beleza, eu sei que daqui X horas eu vou ter excluído aquelas 10 milhões de linhas e o principal, não vou ter corrido o risco de gerar lock para outros processos e muito menos de estourar o meu log de transação, porque entre uma exclusão e outra, provavelmente já vai ter rodado ali um backup de log para limpar o log e o ambiente não vai sofrer nenhum tipo de problema. Então, tenha atenção ao log de transação. E essa aqui é uma excelente forma de você conseguir excluir uma quantidade muito grande de registros ali sem causar problema para o seu ambiente. Vamos agora para algumas dicas de performance, tanto para insert, update, quanto também para delete. Começando aqui pelos inserts. É muito comum você identificar processos com um loop dentro de aplicação, dentro de procedures, que na verdade, não precisariam ser tratados como um loop. Existem formas, e a gente já viu aqui nessa aula, algumas formas de você modificar o seu insert. Basta você pensar de uma maneira diferente para resolver o mesmo problema. E aí você vai ganhar muito mais performance no seu procedimento, no seu processo. Nesse exemplo aqui, eu estou criando um loop, e isso é muito comum você ter dentro de procedure principalmente. Ele vai me retornar aqui o ID de todos os veículos que eu tenho na tabela. E com esses registros ele cria um loop, vai percorrer essa lista que foi retornada aqui de 70 linhas. E aí dentro desse loop, ele vai para cada um desses IDs, ele vai realizar um insert na tabela de manutenção, ou seja, vai criar uma manutenção para aquele veículo, passando o ID daquele veículo no meu insert, a data que vai ser feita aquela manutenção, ou seja, que vai ser agendada para fazer aquela manutenção, e a situação como pendente. Terminou de realizar o primeiro insert, ele vai para a segunda linha aqui que ele retornou, que é o ID 7, vai passar aqui, fazer o insert para o ID 7, vai para a terceira linha, vai pegar o ID 8 e assim por diante. Vai percorrer aqui
todos aqueles 70 registros que retornaram no meu select aqui de fora, fazendo loop e fazendo um insert para cada um deles. Eu vou executar esse cara aqui, ele vai ser rápido, porque o meu ambiente aqui é pequeno e também está bem dimensionado. Mas qual que é a diferença aqui? Ele inseriu as 70 linhas. Eu posso trocar tudo isso daqui, ou seja, todo esse loop que poderia estar demorando no meu ambiente, dependendo da quantidade de linhas que retornasse aqui, por um insert de um select. Como eu não tenho nenhum filtro aqui, não faço nenhuma manipulação de dados, nada, simplesmente esse loop é para pegar o ID, eu posso simplesmente fazer um select na minha tabela de veículo, que vai me retornar todos os IDs e retornar de forma fixa os valores que eu desejo aqui, da data e da situação daquela manutenção. Então, todo esse código eu posso substituir simplesmente por um insert de um select. Esse cara aqui ele está fazendo a mesma coisa do que esse código de cima, de uma forma muito mais simplificada e com certeza seria muito mais rápido se a gente estivesse falando de um ambiente de produção. Então eu posso trocar o loop por um insert de um select. Claro que se houvessem aqui manipulação de dados, contas, cálculos, validações, a história seria outra, o contexto seria outro. Mas nesse exemplo é simplesmente para pegar o ID, então eu posso transformar em um insert de um select. Partindo deste princípio, a mesma coisa vale para update. Eu poderia pegar aqui todos os veículos de 2019, retornar o ID deles, para que eu fosse lá na tabela de manutenção, colocasse para finalizada a situação, onde a data seja menor do que essa que está filtrada aqui, 1/1/2021, e o ID do veículo seja o ID que está vindo do meu loop. Note que eu não estou fazendo nenhuma manipulação com o valor que está vindo do meu loop. Então eu também posso substituir todo esse código que altera registro por registro, um de cada vez, para um update from. Eu estou vinculando a minha tabela de manutenção com a minha tabela de veículo para poder filtrar campos dos dois, né? Ou seja, eu quero pegar aqui de fora somente os veículos de 2019, então eu estou filtrando aqui veículos da tabela de veículo 2019 e onde a data seja menor do que 1/1/2021, da manutenção. E aí eu estou filtrando esse cara aqui. Eu pego esse from com esse where, é exatamente a regra que está sendo feita aqui e aqui. E transformo toda essa query, todo esse loop, lembra, 70, 60, 100 veículos, falando de ambiente de produção, pode ser que esse select retornasse 200.000 linhas. Eu ia passar 200.000 vezes no loop, simplesmente para dar um update um por um, sendo que eu não tinha manipulação de dados. Nesse caso aqui, eu estou fazendo tudo de uma única vez, executo aqui, nesse caso ele não encontrou nenhum registro para fazer o update nessa condição, mas ele substitui o comando aqui de cima de uma forma muito mais simples, muito mais rápida. Então não executo de forma granular, executo aqui em bloco, em lote, de uma maneira muito mais rápida e muito mais simples. E por fim, dica de performance aqui do delete. Quando surgir a necessidade de você executar um delete em uma tabela sem where, ou seja, vai excluir todos os registros que existem nela, você tem uma opção à parte que seria o truncate, que vai executar praticamente a mesma ação, porém você tem uma diferença gritante de performance e eu vou te mostrar aqui o porquê. Eu tenho essa tabela, teste disco 1A, que ela tem aproximadamente 2 milhões de linhas, e essa aqui de baixo tem aproximadamente também 2 milhões de linhas. São os mesmos registros, apenas tabelas diferentes, mas com a mesma quantidade. Eu vou executar aqui esse delete, ele vai levar algum tempo para executar, ele está excluindo todas as linhas daquela tabela e depois eu vou executar o truncate, que em tese vai fazer a mesma coisa. Mas qual que é a diferença aqui da operação do delete para o truncate? O delete ele vai registrar no log de transação tudo que está sendo excluído, ou seja, ele vai escrever no log de transação. E note que para escrever no log de transação o delete de 2.930.000 linhas, ele levou 16 segundos para executar isso. Já o truncate, ele é minimamente logado. O que isso significa? Que ele não vai registrar no log de transação essa exclusão dos registros.
Enquanto o delete registra, o truncate ele não registra. Por isso, o truncate ele é extremamente mais rápido, porque ele não precisa escrever no log de transação. Então, note, ó, o delete levou 16 segundos. Eu vou executar o truncate, vou executar primeiro um count aqui na tabela, só para você ver quantas linhas existem nessa tabela aqui. Olha, é a mesma quantidade do que a gente deletou da outra. Então, eu vou realizar agora o truncate nessa tabela. Como ele é minimamente logado, pronto. Ele já limpou, porque ele não precisou escrever nada no log, não precisou escrever nada no disco. Simplesmente excluiu os dados. Então, ele é minimamente logado. Para alguns casos, pode fazer sentido você utilizar o truncate. Vai ser muito mais rápido e não vai encher o seu log de transações. Existem alguns casos onde o pessoal cria uma procedure que deleta todos os registros da tabela para inserir de novo. Nesse caso, você pode utilizar o truncate tranquilamente. Vai ser mais rápido, não vai registrar no log de transação e vai fazer a mesma função do delete. Agora, qual que é a principal diferença benéfica nesse caso para o delete em relação ao truncate? É que o delete você consegue utilizar uma cláusula where, você consegue filtrar, ou seja, quero deletar apenas determinados registros, você tem que utilizar obrigatoriamente o delete. No truncate, você não consegue utilizar a cláusula where. O truncate ele vai eliminar tudo que está naquela tabela. Existe uma artimanha que você consegue utilizar para, entre aspas, filtrar um truncate, mas isso é utilizando um particionamento. Você cria lá um particionamento de tabelas e aí você consegue dar um truncate em uma partição. Mas isso não é algo que você vai automatizar, algo que você pode deixar dentro de uma procedure, por exemplo. É alguma coisa um pouco mais específica quando você precisa fazer uma manutenção específica numa tabela. E aí pode ser uma maneira mais rápida de você filtrar ali e excluir dados. Enfim, você consegue utilizar esse macete aí do particionamento para filtrar um truncate. Mas em linhas gerais, a grande diferença aí entre o delete e o truncate é o filtro. Você conseguir listar apenas aqueles registros que você deseja deletar através da cláusula where. E em relação à performance, que o truncate não vai registrar no seu log de transação ali, e por isso ele vai ser muito mais rápido a execução. Completamos os comandos responsáveis por manipulação de dados dentro do SQL Server. A partir de agora, você já tem uma excelente base para desenvolvimento. Todo tipo de desenvolvimento que você for fazer, inevitavelmente você vai utilizar ao menos um desses 4 comandos que nós aprendemos: select, insert, update e delete. Eu recomendo que você passe a praticar o desenvolvimento. Monte um ambiente de homologação, seja onde você trabalha, ou até mesmo no seu ambiente de testes, na sua casa, no seu ambiente de estudos, para que você possa praticar e se desenvolver cada vez mais com o desenvolvimento do SQL Server, que você possa ser um excelente programador dentro do banco de dados SQL Server. Isso é importante não somente para você poder também criar objetos quando surgir a necessidade, mas também para você dar manutenção em alguma coisa legada, alguma coisa que já exista no ambiente em que você está trabalhando. Entender sobre update, insert, delete vai te ajudar e vai abrir também os horizontes para que você possa auxiliar outras frentes, equipe de desenvolvimento e todas as demandas que surgirem. A atenção é um ponto crucial quando a gente fala de manipulação de dados no banco de dados. Então tenha muita atenção com isso e lembre-se, quando você altera ou exclui um registro de forma indevida, isso vai sempre causar um transtorno muito grande. Então você, como DBA, deve ser a pessoa em que deve transmitir segurança e não causar nenhum tipo de problema. Mantenha atenção. Os scripts utilizados aqui nessa aula eu vou disponibilizar lá no canal VIP do Telegram. Então, se você ainda não faz parte, aproveita, é de graça. Basta você entrar no nosso canal, o link também está aqui na descrição, que você vai ter acesso a esse conteúdo, e você vai ter acesso a esse script e também a muitos outros materiais que eu já disponibilizei lá. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal para acompanhar as nossas próximas dicas. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!